Olá a todos, como é que estamos? Helder de Araújo aqui do canal Luz no Fim do Túnel, neste 17 de dezembro de 2024. Hoje é uma terça-feira em São Paulo, estamos na capital paulista, dia nublado, aí um pouco quente, aí por volta de 22 graus. E o comandante Robson Farinazzo levou novamente a geopolítica para o Congresso Nacional. Nunca escondi que um dos motivos que me fez fazer este canal foram os canais e o próprio canal Arte da Guerra, que é um conjunto formidável de analistas aos quais eu tiro o chapéu. Entre eles, o comandante Robson Farinazzo, o criador do canal Arte da Guerra, sem dúvida foi inspiração para muitos canais hoje que são nacionalistas, soberanistas, preocupados com a defesa nacional, com a necessidade urgente do Brasil criar, desenvolver uma estratégia, de nação, de país, de Estado, para onde vamos, o que queremos ser, quem somos nós, como utilizar tudo que já fizemos antes de uma maneira positiva, como nos conformarmos com aquilo que somos e partirmos para ser melhor aquilo que podemos ser. Bom, então é isso. A participação do comandante, criador do canal Arte da Guerra, no Congresso. Eu vou comentar sobre isso nesta primeira parte do nosso vídeo. Veja, ele esteve lá na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde falou, entre outros oradores, sobre o desenvolvimento nacional e o papel do Brasil junto aos BRICS. Foi uma fala bastante importante e apontou aí para um amadurecimento dos congressistas no que tange a um necessário amadurecimento geopolítico e de um conhecimento, de uma informação maior neste importante setor, neste importante tema que é a geopolítica e qual é o papel do Brasil e que tipo de geopolítica que nós queremos e podemos ter e ser. Foi uma aula de soberania e de abrir caminhos para o nacionalismo sadio, num momento conturbado das relações internacionais e também da situação nacional. Por isso trouxemos para o canal e vamos comentar aqui os principais pontos da fala do comandante. Sem dúvida, um dos maiores patriotas e soberanistas hoje no Brasil. No bom, no melhor sentido, apartidário, nacionalista, focado em estratégia de defesa, em conhecimento de geopolítica, relações internacionais e por aí vai. Estavam lá o deputado Pazuello, o deputado Celso Russomano, o deputado Luiz Felipe, amigo de longa data da comunidade Arte da Guerra, defensor intransigente do Brasil, junto ao comandante Farinazzo, o brilhante Rodolfo Laterza, cujos vídeos, cujas elocuções, cujas análises, geralmente a gente assiste, inclusive transcreve parte dessas análises quando é de grande importância para o nosso canal. Ele é presidente da ADEPOL. O Rodolfo Laterza é um notável analista de geopolítica. O Ricardo Cabral e várias outras figuras relevantes. Quem quer que estude os caminhos das nações e os desafios que terão pela frente sabe que a guerra da Ucrânia tem ligação com os BRICS, com a hegemonia dos Estados Unidos e com a crise europeia. Bom, então já vamos entrando aqui no tema. Então foi transmitida ali uma imagem da Alemanha, do portão de Brandemburgo. Ali tinham os ativistas, lá o pessoal cantando lá o Slava Ucrânia, propondo um embargo ao gás russo, naquele clima de euforia, de empolgação, típico das pessoas que não têm consciência do que é a verdadeira guerra. Bom, isso foi em março de 2023. Aí depois mostrou um outro slide. A mesma Alemanha, 2 anos depois, funcionários da Volkswagen deixam acabrunhados a sua fábrica. A Volkswagen acabava de demitir 15 mil funcionários, apenas 2 anos depois. Será que a Volkswagen vai chegar ao final desta década? Bom, vocês viram o que eu falei, foi ontem, sobre a Ford e a Mercedes-Benz no Brasil. E como a BYD e a Great Wall entraram aqui no Brasil, viram oportunidade onde as indústrias americanas viram crise. Pois bem, a Volkswagen, após uns 90 anos aí, a icônica empresa do carro popular, que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, sobreviveu à Guerra Fria, ao pós-Guerra Fria, talvez ela não chegue ao final da década. Bom, as indústrias da Alemanha estão saindo da Alemanha, estão indo para o exterior devido ao custo elevado da energia. A Volkswagen, a Stellantis,
vai demitir aí 1.100, a Stellantis vai demitir 1.100 funcionários, né? A Michelin, a indústria francesa de pneus, está demitindo. Ora, os pneus eram comprados pela Alemanha e as empresas alemãs estão saindo da Europa. Então você já viu a crise, hein? Então é uma crise em cadeia, né? Causada por aquela empolgação que foi enfiada em suas mentes, né? Em virtude aí do abandono da energia boa, segura e barata da Rússia. Então, a crise da energia afeta toda a Europa. A Audi, né, também está demitindo 4.500 funcionários. A BASF está se movendo para a China. A BASF já montou na China uma fábrica que é maior que a sede da BASF na Alemanha. Então, veja como funcionam os negócios. Veja, os negócios não andam se não há energia, né? É como nós. Se você não tem energia, você não consegue nem andar na orla da praia, né? O gás barato que estava na Alemanha foi para a China. A Rússia encontrou o comprador de que ela necessitava. Então, além da Alemanha estar pagando mais caro pelo gás americano, que é o cara que sancionou a Rússia, né? O americano, aí, o norte-americano, sancionou a Rússia, o concorrente dele, que é a China, e que não fica de bobeira, está pagando mais barato pelo gás, que era para ser da Europa. Do ponto de vista da mentalidade norte-americana, veja, é aquela mentalidade que só quer levar vantagem em tudo, né? Tudo pode ser lucrativo para os Estados Unidos, ele quer levar vantagem. Do ponto de vista da Europa, foi um ato deliberado de suicídio econômico. O tamanho dessa besteira é difícil até de medir, de calcular, vai precisar de vários físicos aí para calcular, hein? Vai ser calculado em anos-luz, né? Vários segmentos são penalizados na Europa. A Northvolt, empresa estratégica de baterias para carros na Europa, está fechando as portas. A Lufthansa, empresa de aviação, está cortando 20% dos empregos. A Thyssen, gigante alemã do aço, vai demitir milhares. Até mesmo a poderosa Boeing nos Estados Unidos está cortando aí 10% da sua força de trabalho dentro dos Estados Unidos. Bom, é outro caso, mas é um panorama do mundo que nós estamos vivendo. A KTM, grande fabricante de motos na Europa, está flertando com a falência, atinge Portugal. As siderúrgicas nas fábricas do Seixal e Maia, em Portugal. Bom, nesse ponto de sua elocução, o comandante Farinazzo mencionou os BRICS. Os BRICS têm o domínio da energia e não jogam fora a energia. Por exemplo, não vai se desfazer de sua energia para agradar o tio Sam. Assim esperamos que não seja, né? Então, os BRICS apontam para o futuro. Ele é o futuro. Quem tem energia tem futuro. É simples assim. Quem não tem energia não tem futuro. Isso é da natureza, isso é do universo, isso é da existência, isso é da vida. É simples assim. Os BRICS têm energia, têm indústrias, têm commodities, têm negócios, têm comércio, têm perspectiva e por aí vai. A China gastou 230 bilhões de dólares para construir uma indústria de carro elétrico. Falei só sobre esse tema ontem, hein? Ela investe nisso, inclusive no Brasil, foi o vídeo de ontem, hein? Em Camaçari, em Iracemápolis, a Great Wall lá, e daí a Volkswagen vai ficando para trás, né? Bom, a China se preparou, levou 20 anos aí para ter o seu BID. Bom, e o Brasil? O que o Brasil vai ter daqui a 20 anos? Talvez nós tenhamos carros da BID, né? Há um planejamento estratégico? Fazer BID no Brasil gera emprego, gera conhecimento, gera negócios, gera até mesmo engenharia reversa. Mas gera um planejamento estratégico do Brasil? Nós precisamos ter o nosso próprio planejamento. Começa em casa, né? Não vai começar em nenhum outro lugar esse planejamento. Nós precisamos de um plano estratégico direcionado para os próximos anos e décadas. Veja, o plano estratégico chinês, na atual fase da China, ele tem uns 70 anos para cá. Não começou agora, né? Bom, os BRICS significam 40% da população mundial, movimenta 30% da economia global, possui 72% das terras raras, 75% do manganês, 28% do níquel e por aí vai. É um colosso, né? A guerra da Ucrânia é a guerra do antimônio, né? É usado para endurecer o chumbo, para fazer a munição. O chumbo é mole, você precisa de antimônio para endurecer. O antimônio é usado em óculos militares de visão noturna, em TV de LED, muitas utilidades aí tecnológicas, né? E daí, no dia 1º de dezembro desse ano, nesse mês, entrou em vigor o embargo chinês do antimônio, porque a China tem, né? Antimônio, galho, terras raras, né? E vários outros minerais estratégicos. Então, a indústria tecnológica dos Estados Unidos, e principalmente a indústria militar, terá um ano difícil em 2025.
lembrando também, eu fiz vários vídeos sobre isso, sobre a guerra dos chips, que é um tema que nós temos abordado aqui com uma certa constância no nosso canal, hein? A China, se ela está realmente na iminência de produzir uma máquina própria, né, que vai superar a poderosa ASML, a holandesa, que faz a litografia de ultravioleta extrema. Veja, se a China superar a ASML, ninguém mais vai poder segurar a China, em nenhum sentido. Logo, logo, o Elon Musk vai estar pedindo bênção para o Xi Jinping, se for nesse ritmo. Bom, e os fármacos? A pandemia mostrou uma coisa: não existe indústria farmacêutica no Ocidente, se ela não domina os princípios ativos, né? Por exemplo, a Bayer pode ter as melhores fórmulas farmacêuticas do mundo, mas o princípio ativo vem da China, vem da Índia, de players dos BRICS. Né? O Brasil é um grande exportador de princípios ativos também, né? Porque nós temos uma riqueza biogenética absolutamente fantástica. Então não tem indústria farmacêutica, não tem aspirina, não tem nada, não tem remédio para pressão, não tem nada sem o princípio ativo do remédio, que é o principal no remédio, é a substância que faz aquele remédio funcionar, né? Bom, daí então, continuando, veja, o senador Marco Rubio mostrou-se um vídeo lá, eu não sei se, acho que não foi mostrado esse vídeo, que vai ser o secretário de defesa do Trump. Daí ele falou na Fox News, né, que é tido como uma mídia de direita nos Estados Unidos, citou o Brasil, veja só, falou na desdolarização, aí citou o Brasil. Por quê? Qual é o problema da desdolarização, gente? Os Estados Unidos usam o dólar como uma arma de guerra. E você tem uma dívida gigantesca lá nos Estados Unidos, 37 trilhões de dólares. E quem paga o alto padrão de vida dos Estados Unidos são os países todos, né? Sujeitos, obrigados a só fazer negócio em dólar. Daí que, por causa das sanções dos Estados Unidos, a China e a Rússia querem fazer uma nova moeda de câmbio para suas trocas. Aliás, já estão fazendo muitas trocas de maneira independente. Inclusive, eu quero trazer isso para o canal, as trocas agrícolas que a Rússia e o Brasil está fazendo com a China, usando rotas comerciais e também usando moedas que não dependem do dólar. Veja, então os BRICS podem construir, e está construindo, um novo sistema de pagamento. Porque se você fizer um novo sistema de pagamentos, dane-se as sanções dos Estados Unidos. Parabéns pelas suas sanções, agora fica com elas aí que nós não precisamos do dólar. Né? O seu dólar não vai nos afetar, né? Porque ele só pode sancionar você e impedir você de comprar e vender. Como se eu não vou usar o dólar para comprar e vender? Né? É um duro golpe aí para o sistema de sanções, que é o sistema que os Estados Unidos mais gosta. Né? É a menina dos olhos dos Estados Unidos. Né? Bom, continuando, veja, a Síria não teria sido invadida por jihadistas e destruída se ela tivesse um sistema de pagamento autônomo. A Síria foi estrangulada durante 15 anos por causa do dólar. Ela não podia comprar, não podia vender usando sua própria moeda. Se libertar do dólar, se liberar do dólar significa isso mesmo, se libertar, né? O Trump pode fazer o que ele quiser para segurar o dólar. Veja, se ele sobreviver ao embargo aí dos minerais estratégicos, enfim. Se o Trump também desenvolver a alta do custo de vida que ele vai ter se ele sancionar em 200% o preço dos produtos chineses nos Estados Unidos. Mas se ele perder o sistema de pagamentos em dólar, a força do Ocidente vai morrer. É isso que o Marco Rubio falou. Né? Ele falou com todas as letras. Né? Bem, quem disse isso daí sabe o que está dizendo. Né? Não fui eu que disse, foi o Marco Rubio, o novo secretário de Estado americano. E ele ameaçou o Brasil, veja. Ele ameaçou, se vocês fizerem isso, nós vamos sancionar vocês. Daí, isso daí eles sabem fazer. Façam isso, Estados Unidos, e daí nós vamos negociar com uma outra moeda aqui, com os nossos amigos, com os nossos parceiros, com a África, com a América Latina, com a China, com a Rússia, com a Índia. Bom, um ponto importante apontado lá no Congresso pelo comandante Farinazo, veja, em 1981, ele fala isso várias vezes já, falou muitas vezes nos seus vídeos, né? O presidente Reagan, que é o bonitinho, o queridinho da neodireita, né? É o perfumado neoliberal, assumiu a presidência dos Estados Unidos, né? E como bom neoliberal, logo achou que o Estado estava gastando muito dinheiro com a indústria naval. E o que ele fez, o sábio? Veja, cortou os subsídios. Agora, imagine se chineses vão cortar os subsídios da sua própria indústria naval. De jeito nenhum, eles não vão fazer isso, eles não são loucos. O resultado disso daí
foi que os Estados Unidos não produzem mais nem 1% da tonelagem de navios mercantes do mundo. O país que na Segunda Guerra Mundial produzia a maior parte dos navios do mundo, hoje produzem 1%, hein? Sabe quanto que a China produz? 51% dos navios hoje no mundo são feitos na China. O Brasil estava bem até 2014, veio a Lava Jato e acabou com a indústria naval, né? A Lava Jato, aliás, falando em Lava Jato, eu escrevi aqui, ó, um certo juiz aí que virou superstar e que é também senador da República, né? Ele vai mover céus e terras para impedir a quebra do seu sigilo bancário e fiscal. Porque no momento que houver a quebra do sigilo fiscal e bancário do poderoso superstar, nós veríamos um dos maiores casos de corrupção dos tempos modernos, que faria da própria Lava Jato enfim, um pirulito de criança, né? Os mentores do juiz aí, do juizinho, todo mundo sabe, todo mundo que sabe, né? Não vivem no Brasil não, hein? Então é importante também falar sobre a Lava Jato. Por quê? Basicamente, pessoal, eu estou convencido que a Lava Jato não trouxe nenhuma vantagem, né? Nenhuma vantagem para o Brasil, né? Era inevitável, inclusive, já falando um pouquinho de política nacional, né, que após uma coisa como foi a Lava Jato, que aliás não trouxe nenhum único avanço ao Brasil em termos de soberania, de defesa, em termos de melhoria social, em termos de índices de melhorar a vida de quem mais trabalha, em nenhum setor, né? Bom, era inevitável que o STS se tornasse o único e verdadeiro poder no Brasil. E até surpreendentemente, o único com a capacidade de exercer o poder, né? O poder é como uma amante extremamente exigente, né? Ou você a satisfaz ou você é substituído, né? Bom, eu não vou falar sobre essa questão do poder, né? Vamos continuar aqui no nosso tema. Isso foi apenas aí um parênteses, né? Bom, o Brasil então estava bem até certo ponto, pelo menos na indústria naval. E veio a Lava Jato e acabou com a indústria naval. E daí tem congressista que defende a Lava Jato. Sim, por exemplo, aqueles que têm bandeirinha dos Estados Unidos na lapela, boné com pentagrama de Davi, né? Enquanto os Estados Unidos boicotaram sua própria indústria naval, segundo sua mentalidade privatista, que também pegou aqui no Brasil, né? Não podia deixar de ser, a China seguiu promovendo e subvencionando a sua indústria naval. A mesma indústria que faz um petroleiro faz um destroyer, um navio mercante, um quebra-gelo e por aí vai, né? Até a última geração de navios aí, né? A Marinha dos Estados Unidos, ela é poderosa? Ela é poderosa. Ela é gigantesca? Ela é gigantesca. Por isso eles se acomodaram. Entretanto, vejam, estima-se que no atual ritmo, até 2030, a Marinha chinesa será 50% maior que a Marinha dos Estados Unidos. E eles vão pedir licença para a China para poder passar nos lugares. Bom, o comandante, né, nosso querido comandante, criador do canal Arte da Guerra, encerrou sua participação no Congresso com uma breve explanação, mais ou menos assim, veja. Ele disse que existe uma regra para as regras, uma regra não escrita para as guerras e também para a vida. Você pode cometer 1000 erros, 1000 acertos táticos, mas um único erro estratégico vai te levar à permanente ruína. Você está fora do jogo. Você perde uma batalha, um erro tático, você pode se recuperar. Agora, se você perder a guerra, aí um erro estratégico, aí não tem mais conserto, você já foi, não tem recuperação, não há reversão para isso. Então, o Brasil não tem um planejamento estratégico, ele precisa de um planejamento estratégico. Será que o Brasil não tem um planejamento estratégico porque ele tem medo de perder, né, de perder o rumo? Então, ele não tem um planejamento estratégico porque ele tem medo de perder o seu planejamento estratégico? Nós não estamos vendo aí a força industrial dos BRICS, o domínio das commodities, do mercado de energia. Veja, nós somos uma potência agrícola, inegável, ninguém duvida disso, mas não basta, é preciso agregar valor industrial aos produtos agrícolas. Não só agrícolas, minerais, vegetais, né? Você vê, falamos aí dos fármacos, né, nas terras raras, o Brasil tem muito, muito, muito. Eu fiz até um vídeo só sobre terras raras e lítio, aí vocês encontram aí no canal. É preciso investir, e não se trata de investir pouco, é preciso investir muito e é preciso reindustrializar o Brasil, né? Veja, aqui já o vídeo está com 20 minutos, né? Acho que tá bom, né?
nossos vídeos estão ficando um tamanho mais compacto. E hoje realmente eu queria levar essa importante participação aí dos soberanistas dentro do Congresso Nacional. Pelo que eu sei, é a segunda vez que eles estão indo lá. E isso é importante, eu acho extremamente importante. Bom, aqui no Brasil só se fala em prisão de General Braga Neto. Eu achei pitoresco aí, porque ele está numa prisão militar, né? Assim, tem tudo, tem frigobar, tem ar-condicionado, internet, enfim, tudo que ele precisa, né? Mas segundo o que eu li, que eu não sou da área militar, né? Mas eu vi assim, que você só pode prender um alto graduado das Forças Armadas se você tiver um mais alto que ele, né, responsável por aquela prisão. E quem é que tem mais de 4 estrelas? Existe algum general que tenha 5 estrelas no Brasil? Porque daí ele poderia ficar responsável por aquela prisão e por aquele preso, né, que é um preso, assim, vamos dizer, de alto coturno, né, de alto nível. Bom, eu sempre disse que a prisão, o Lula se a prisão ela foi extremamente benéfica para o Lula dar a volta por cima. Está aí no seu terceiro mandato, né? Saiu do hospital agora. Então, assim, mas o Bolsonaro, assim, ele não vê com bons olhos, né, a prisão, né? Parece que ele vê a prisão realmente como o fim da linha, né? Mas então, eu acho que ele precisa ter mais fé e também seguir o exemplo aí do Lula, né? Quem sabe se ele for preso, ele também pode dar a volta por cima, e 2026 está aí, né? Senão vai ter o quarto mandato do Lula, pelo visto, né? Bom, vamos ver, né? O homem é uma força da natureza, né? O que eu quero é que ele vá para a direção certa, né? Para o rumo certo. Veja, então o Brasil ele vive praticamente na corda bamba, né? Que ele tem que se mover. Veja, ele vive numa esfera, numa zona de influência. Já se disse que o Brasil é zona de retaguarda dos Estados Unidos, né? No hemisfério sul e também na parte oeste do mundo, né? Mas o Brasil ele não é uma colônia dos Estados Unidos, ele precisa ter mais autoconsciência, né, de saber mais aquilo que ele pode, aquilo que ele deve, né? E se ele pode e deve, ele vai, né? É preciso conjugar esforços, é preciso ter um plano de estratégia para o Brasil, hein? Não é uma coisa para o ano que vem, é uma coisa para 10 anos à frente, 20, 30, 40, 50. Se você não tiver essa visão de longo prazo, você também não tem uma visão nem para trás nem para frente, você vive só para o presente. Por isso já se disse que o Brasil é um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, vivemos em berço esplêndido. Veja, mas a gente não pode viver só para o dia, né? Sim, a gente tem que viver um dia de cada vez, mas eles têm que ter uma consequência lá na frente, né? Isso é soma de esforços, né? Então vamos em frente, pessoal. Vamos, vamos em frente. Então parabéns aí para o canal Arte da Guerra, para os nossos, aqueles que nos servem de exemplo, inclusive, né? E vamos lá, pessoal. Então é isso, o vídeo ficou aí com 23 minutos. Obrigado pela sua presença aí no nosso canal. Façam seus comentários. Pessoal, os comentários são de extrema importância. Em muitos vídeos eu fiz por causa de sugestões e de comentários dos nossos seguidores, que sem falsa modéstia, são os melhores seguidores que alguém pode ter na internet brasileira e internacional hoje, porque nós temos seguidores lá em Angola, lá em Portugal, lá em Moçambique, nós temos seguidores da fala da língua portuguesa em vários países, né? Ok, então agradeço aí aos nossos seguidores. Bom, se você já chegou até aqui, você já dá um like, hein, pessoal? O like é de graça, hein? E traga um seguidor para o canal. Verifique se você está seguindo o canal, hein? De mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão e de livre comunicação. Então vamos tentando aí fazer o contorno da luz no fim do túnel, porque uma hora essa luz vai chegar, hein? Muito obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.